O CSA deu o primeiro passo no Campeonato Brasileiro da Série C. E, obviamente, há 2 anos na terceira divisão, torcedor, direção, comissão técnica, jogadores falam de brigar por acesso, de brigar por Série C para os quadrangulares e depois brigar pelo acesso para a Série B. Pois bem, óbvio que falar todo mundo fala, óbvio que este é o primeiro de uma sequência de outros 18 jogos, perfazendo 19 partidas ao todo nessa fase de classificação, e que o CSA tem que ser um dos 8 primeiros colocados ao final da 19ª rodada. Isso não se discute. Também não estou dizendo, e já falei agora há pouco, se o CSA tivesse vencido o Anápolis com tranquilidade, com 3-0, 4-0, com o torcedor gritando olé, com o torcedor saindo comemorando, não seria correto dizer que o CSA estaria na Série B. Se o CSA tivesse perdido, por exemplo, de 2-0 para o Anápolis, ele estava fora, estava rebaixado, estava na Série D do Campeonato Brasileiro? Obviamente que não. Então, o empate não é nenhuma coisa nem é outra, mas é apenas um passo inicial dentro da competição. No entanto, esse passo inicial foi muito distante, muito longe do que se esperava, muito longe do que se acreditava. Acho que o CSA fez um jogo equivocado nas ideias e nas estratégias. Novamente, um time, e obviamente que é estudado, e se viu os últimos jogos do CSA, e viu-se, observou-se, o CSA com pouca capacidade de criação, de articulação, de quebrar linhas, como foi em jogos anteriores. Como, por exemplo, no jogo contra o CSE, ou na semifinal contra o Asa. São poucos os times no mundo que têm a capacidade de quebrar linhas com consistência. O CSA trabalhou uma ideia, que era alçar as bolas na área. É claro que é mais fácil para mim, que não tenho responsabilidade de escalar o time, de pensar na estratégia, de estudar o adversário, dizer, porque o CSA não mudou a estratégia. Mas os melhores momentos do CSA no jogo, as melhores chances do CSA no jogo, todas elas foram em jogadas de infiltração, jogada de amplitude e passes que pudessem quebrar a linha defensiva ou em jogadas individuais, notadamente com o Guilherme Cachoeira. Só que o Guilherme fez um jogo de decisões equivocadas, decisões erradas, gestos técnicos errados. E como Cachoeira, tecnicamente, se não é o melhor, é um dos melhores do time do CSA, você vai cobrar do Cachoeira algo que ele já entregou, algo que ele já teve a capacidade de mostrar e que hoje ele não foi tão feliz. Não acho que é um jogador, precisa ser descartado, esse cara não presta. Esse cara precisa ir para o banco de reservas para ver se volta a jogar futebol. Esses choques, eles não funcionam no futebol. Talvez o Cachoeira não tenha feito uma boa partida,
e eu acho que ele não fez uma boa partida, mas ele não se esconde, ele não deixa de participar, mesmo quando toma decisões e decisões equivocadas. Por exemplo, o primeiro chute que ele faz e que a bola passa muito perto quando o jogo estava 0-0, acho que foi uma decisão equivocada. Estavam melhor colocados Igor Bahia e o Álvaro passando pelos lados. Mas na característica básica do Cachoeira de dar o drible em velocidade, cortar para dentro e chutar, ele sempre tenta isso. E ele tentou de novo, mas não foi feliz. Mas o CSA é um time que eu considero normal. Normal. E que ele tem um diferencial. E esse diferencial do CSA é a intensidade com que ele joga. Quando ele não consegue ter essa intensidade, ele é um time normal, sem o melhor que ele pode apresentar. Então, até baixa o nível de apresentação que o CSA tem. Eu não vi o CSA ter uma inúmera quantidade de chances. Eu vi o CSA ocupar pelo maior tempo de jogo o espaço de campo defensivo da equipe do Anápolis. Mas não vi o CSA com um volume de chances do goleiro fazer grandes e importantíssimas defesas, do goleiro evitar a vitória do CSA. Não. Porque finalizações na linha do gol, finalizações certas, foram poucas. E quando foram poucas, sem muita força. Uma delas, inclusive, com Cachoeira tentando tirar do goleiro depois que o Igor Bahia furou e ele cabeceou. E ele chutou, querendo tirar do goleiro, o goleiro foi lá e pegou. No segundo tempo, no abafa, uma cabeçada, um lance que poderia ser, mas nada demais. Então, eu não acho que o CSA massacrou o Anápolis, teve tudo para ganhar o jogo e faltou sorte. Teve azar, teve muitas chances. Não. O CSA teve volume, mas posse de bola. E não criação, volume de chances. Vai precisar melhorar. O primeiro passo na trajetória da Série C não deixou uma boa impressão. Mas insisto, se nós vamos tirar conclusões do CSA ou de qualquer outro clube, porque venceu, ou porque perdeu, ou porque jogou em casa e não conseguiu o resultado, e aí, com mais 18 rodadas, você vai dizer que esquece que esse time não vai para canto nenhum, é uma análise, mas muito mais do que precipitada. É uma análise que não encontra nexo. É o primeiro de 19 jogos. O CSA empatou hoje. Se ele ganhar os outros 18 jogos, ele está classificado. Ele pode ganhar 10 partidas das 18 que restam e ele estará classificado. Então, não é algo desesperador. Eu me apego no aspecto de que o primeiro passo, que era esperado, que o CSA desse uma demonstração de força, de uma vitória em casa, de uma vitória que animasse o torcedor, isso não aconteceu. Pelo contrário, foi um empate, que um passo dado de forma mais muito distante do que se esperava. Mas não é um passo definitivo. É apenas o primeiro passo de uma trajetória muito mais longa que o CSA terá pela frente.